Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra ter aqui conosco, na tarde de hoje, o senador Tasso Gereissati, um dos políticos mais importantes do Brasil, uma das lideranças mais tradicionais do nosso Senado, com vasta experiência executiva também, empresarial, enfim, um homem que pode agregar muito ao nosso entendimento desse momento político interessante que o país está vivendo, no contexto do enfrentamento aí dessa pandemia, né? Algo realmente que não se via há 100 anos aí no mundo, enfim, com consequências econômicas e sociais potencialmente muito intensas. Então, senador Gereissati, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Eu acho que a gente podia ouvir um pouco a avaliação do senhor sobre o cenário político, a resposta do governo à crise, o que o senhor está vendo também do ponto de vista do impacto dessa crise, e depois a gente tem uma série de perguntas que a gente pode fazer para ajudar nessa nossa conversa, que deve ter uns 45 minutos. Senador, muito obrigado novamente. Bom dia, Mário. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo e tentar entender ou dar algumas informações sobre o cenário político dentro dessa crise que nós estamos vivendo. Eu diria que o cenário político já esteve bem melhor. Logo no início, quando nós começamos as sessões remotas do Senado e da Câmara, nós tínhamos uma preocupação muito grande, e temos ainda, em responder de maneira rápida e a mais objetiva possível às necessidades da crise que passariam pelo Congresso. Eu acho que isso trouxe até um sentimento de união ao Congresso Nacional, principalmente no Senado. Eu falo principalmente no Senado, porque é onde eu atuo, e tivemos votações quase unânimes em quase todas as matérias que passaram pelo Senado. Ou seja, partidos esqueceram suas ideologias, esqueceram seus partidos, esqueceram a política e votaram todos da mesma maneira. Da semana para cá, semana passada para cá, esse clima piorou muito. E com o fim de semana piorou bastante. Nós vamos ter hoje, agora, daqui a pouco, uma primeira sessão, depois desse fim de semana turbulento e do final da semana passada turbulento, em que foram criadas muitas incompatibilidades e hostilidades entre membros das instituições mais importantes do Brasil nesse momento, Senado, a Câmara, Executivo, que não deviam existir nesse momento. Então, eu estou muito preocupado. Nós temos toda a capacidade de superar essas dificuldades últimas, e política é assim, a nossa capacidade de dialogar e remontar o diálogo é o que nós vamos tentar fazer agora essa semana, e tentar conviver com o executivo chefiado por um presidente que é completamente errático, vamos dizer assim. E no último domingo, essa sua maneira de se comportar deixou de ser errática para ser inaceitável. O que criou, não só no Congresso, como na Justiça, no STF também, um grau de insatisfação muito grande e má vontade muito grande. Nós temos que superar isso. Superar porque quando um presidente, parte do governo do presidente,
entende tudo aquilo que é votado no Congresso que não lhe agrada como um sintoma de conspiração e reage de uma maneira muito forte, e que o Congresso começa a reagir também, às vezes, de uma maneira emocional e não mais racional, o que não vinha acontecendo até hoje. Então, acho que nós devemos fazer um esforço muito grande para dar uma racionalidade e um sentimento de comunhão para enfrentar o nosso grande inimigo hoje, que é essa pandemia do Covid-19. Também tenho a esperança que haja também, há muita pressão hoje para em que o presidente faz parte, para se dar uma flexibilização ao sistema de distanciamento social. Todas as informações que eu tenho me levam a crer que é muito precoce aqui no Brasil e perigoso aqui no Brasil, e que, se nós fizermos isso sem a devida cautela e fora de hora, pode acontecer, ter consequências ruins, não só para as sociais, com mortes de pessoas, vidas desperdiçadas desnecessariamente, como para a própria economia, porque um momento de caos na sociedade, em que se tem a sensação de perca de controle, não é bom para a economia em momento nenhum. Então, só para a gente dar o pontapé inicial. Obrigado, senador. Senador, o senhor foi governador, conhece bem a situação das finanças estaduais, elas estão sofrendo um baque grande agora de perda de receita por conta das medidas de distanciamento que impedem as pessoas de ir e vir, etc. E há esse projeto de apoio do governo federal a estados e municípios em curso no Congresso, passou pela Câmara, está agora no Senado. A equipe econômica tem vários reparos, tem expressado preocupação a respeito desse projeto, ainda que aceite que é razoável a União compensar os estados e municípios pela perda de receita. Como é que o senhor está encarando a tramitação desse projeto? O mais importante desse projeto agora é que ele ande, mas ande de uma maneira racional e consensual, não politizando a questão. Se a proposta primeira que saiu do Congresso, da Câmara, é apenas uma maneira de irritar a Fazenda, e a proposta que a Fazenda está refazendo é uma maneira de se antagonizar com o presidente da Câmara. Mudanças terão que ser feitas, isso é a minha avaliação, eu acho que, na avaliação de todo mundo, os estados vão precisar de ajuda. Como você disse, eu já fui governador por 3 vezes. Os estados não resistirão sem uma ajuda forte e importante do governo. Eu acho que mais um mês e nós teremos problemas sérios nos estados, na maioria dos estados, se essa ajuda não chegar. Por outro lado, nós temos que ter condições, prazos e travas. Não pode ser uma coisa como foi colocada, ilimitada, sem travas e sem a contrapartida dos estados. Uma proposta desse tipo é o que nós vamos começar a trabalhar depois da votação de hoje. Hoje nós estamos discutindo no Senado a PEC 900, éramos para discutir a PEC 905, mas nós devemos, esta semana, começar essa discussão, tendo toda a consciência da necessidade e da urgência desses recursos para os estados. Obrigado, senador. Senador, voltando ao foco na pandemia, o Covid-19 chegou no Brasil
inicialmente no Centro-Sul, São Paulo, Rio, e agora se espalha por todo o território nacional. Tem um noticiário, de certa forma, preocupante a respeito de algumas cidades do Nordeste. Como é que o senhor está vendo a pandemia na sua região e no seu estado especificamente? Bom, no meu estado, vejo com muita preocupação. Se nós não formos rigorosos em relação ao distanciamento social, eu creio que daqui para o início de maio nós vamos ter uma situação muito pior. E quando eu digo pior, é as pessoas ficando doentes com o coronavírus e sem ter leito de UTI para recebê-las. Hoje já começa a acontecer isso. Eu não sei quantos casos, mas sei que já existem vários casos em estado grave com coronavírus e sem ter espaço nas UTIs e nos leitos com respiradores. Isso vai se multiplicar, e isso que eu estou dizendo aqui vai se multiplicar por todos os estados brasileiros, inclusive São Paulo. Eu acho que a situação de São Paulo também é muito difícil, muito dura, e começa a haver uma pressão de todos os lados para que os governadores, de uma maneira geral, que colocaram a distância, o distanciamento social como regra, abram para que o comércio e determinadas atividades voltem. Eu acho isso muito perigoso. Tenho medo que alguns governadores não aguentem a pressão e abram. Os dados que eu vi daqui do Ceará, por exemplo, é que nós devemos atingir o ponto mais grave lá para o dia 5 de maio. E o que nós estamos vendo aqui é pressão, e eu, como você sabe, Mário, eu também estou senador, mas fui empresário, tem empresas que estão sofrendo muito, sou acionista de empresas que estão sofrendo muito, mas a classe empresarial aqui está muito afoita e fazendo pressão, e de uma maneira até pouco cautelosa, se juntando a alguns movimentos de rua provocados aí pelo próprio presidente no sentido de pressionar o relaxamento dessa medida. Eu quero lembrar, e aí existe uma confusão muito grande, mas com certeza você sabe disso, que nós não estamos nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio, em lockdown. Nós estamos em distanciamento social. Nós não fizemos ainda o lockdown. Nós podemos ter que chegar lá. Se continuar esse afrouxamento, que eu tenho visto, pelo menos acompanhado pela televisão, em várias cidades brasileiras. Então, é preciso muito cuidado para que a gente não tenha que assistir um espetáculo que nós nunca esperávamos assistir, de gente, vocês sabem, todos aí que estão assistindo sabem, que é uma morte terrível, essa morte por coronavírus, você morre sufocado, e gente morrendo sufocado sem ter auxílio nenhum de ninguém. Não tenho muita esperança que cheguem. Parece que a indústria brasileira está fazendo um esforço muito grande, algumas indústrias como Santa Catarina, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, aqui mesmo no Ceará, de fabricação de respiradores para atenuar, pelo menos. Então, nós temos duas maneiras de atenuar isso, o isolamento social, o distanciamento social e a vinda de respiradores. A minha visão sobre isso é que economicamente, vai ser péssimo que uma coisa como essa. Estou esquecendo o lado humanitário, o lado ético, estou falando economicamente, apesar das contas, que vai ser péssimo, porque o risco de nós termos uma revolta e um caos estabelecido principalmente nas periferias
das grandes cidades é muito grande. O que acontece hoje aqui, imagino que São Paulo seja parecido, é que na área de classe média alta de Fortaleza, a crise pandêmica está descendente, mas está entrando muito forte nas periferias, muito forte mesmo nas periferias e algumas cidades do interior. E essa periferia, até pela falta de emprego também, que essa periferia tem muita gente informal, cujo trabalho é informal, que já estão revoltados, porque as necessidades são grandes. Essa revolta pode aumentar ainda mais quando passarem nas suas famílias por momentos muito aflitivos. Obrigado, senador. Um quadro realmente preocupante. Senador, o senhor mencionou o seu lado empresarial, de fato, um grupo empresarial muito, muito importante em escala nacional. Gostaria que o senhor oferecesse a sua avaliação das medidas até agora adotadas para apoiar as empresas. O governo fez também medidas para dar alguma renda para o trabalhador informal. Como é que está sendo o tratamento das empresas nesse momento complicado? Eu acho que o governo demorou muito para começar, mas ultimamente ele tem tomado uma série de medidas na direção correta. Em relação à folha de pagamento, ajuda para a folha de pagamento, débitos bancários, capital de giro. Agora, se não me engano, ontem, você deve saber melhor do que eu, foi anunciada uma linha de BNDES para capital de giro para as grandes empresas. Eu acho que o setor que estava ainda desamparado, são chamados desamparado, descoberto, vamos dizer assim, era o setor de grandes empresas. Hoje, com essas medidas do BNDES, e essas medidas não podem ser fixas, são medidas que têm que vão mudando ou se reforçando durante o caminho ou até diminuindo durante o caminho, porque nós não sabemos quando isso termina e quando vai ser o ponto pior. Mas, apesar da demora do governo em se ligar no que estava acontecendo, acho que as medidas têm sido na direção correta. Obrigado, senador. A gente tem eleições municipais esse ano. Elas vão ocorrer sob a égide do coronavírus, né, sob a influência da pandemia e da reação dos diversos governos à pandemia. Como é que o senhor vê a perspectiva para essas eleições? Há risco delas terem que ser adiadas para o final do ano? A data parece que ainda é factível. É difícil dizer. Eu tenho discutido com algumas pessoas. Eu, no dia de hoje, não adiaria as eleições. Nós temos um regime eleitoral que é a base da nossa instituição democrática, que tem que ficar muito fortalecida nesses dias, e ela só deve ser quebrada como calendário eleitoral em último caso. Eu esperaria até junho para ver como está o andamento desta crise no Brasil. Junho aí para tomar uma decisão. Eu faria o possível, se não for agravar ou contaminar as pessoas, aglomerações, etc., para não adiar as eleições. Se for necessário, apontado pelos especialistas da saúde, os matemáticos, aí sim vamos ter que fazer. O resultado das eleições vai ser afetado? Com certeza. Com certeza. Você é um estudioso das expectativas da sociedade, como todo bom economista, e eu acho que nós vamos sair com a sociedade com expectativas diferentes. Quais vão ser, como vai ser,
Não sei, mas tenho a sensação de que as pessoas vão sair diferente pensando diferente, vendo o mundo de outra maneira. A nossa vulnerabilidade ficou muito exposta, né? Então, quais são as consequências disso, eu não sei. Mas uma coisa eu posso lhe garantir pela minha vivência: as eleições municipais não têm reflexo e não são indicadores das eleições presidenciais em 2022. Nunca foram. Essas últimas não foram. Se você pegar os resultados eleitorais de 2016, de prefeito, se não me engano, né? O Bolsonaro foi eleito em 18, é isso, né? Ah, nada indicava que uma pessoa tipo o Bolsonaro ia ser presidente da República. Lembre-se da vitória estrondosa que nós tivemos, nós, PSDB, tivemos aí em São Paulo, que nós ganhamos no primeiro turno para a prefeitura, que, se não me engano, no primeiro turno, mas ganhamos as principais cidades de São Paulo, grandes cidades do Brasil, Porto Alegre, por exemplo, que eu estou me lembrando, e o nosso resultado do PSDB não foi bom nas eleições 2 anos depois presidenciais. E esse tipo de comportamento tem acontecido ao longo dos anos. Senador, muito obrigado. O senhor é um senador de larga experiência com assuntos econômicos pela sua trajetória, e o Senado acabou de aprovar uma iniciativa muito importante que muda a forma de atuar, as possibilidades de atuação do Banco Central no mercado de dívida pública, de dívida privada. E eu gostaria de ouvir agora as suas considerações sobre essa legislação que faz parte lá da PEC do orçamento de guerra. Então, isso é uma prova muito clara da união do Congresso e da boa vontade do Congresso em relação às medidas não só diretamente para amanar o coronavírus, mas como dar ao governo as ferramentas necessárias, no caso do Banco Central, mas ao governo, as ferramentas necessárias para enfrentar uma eventual crise econômica ou crise no sistema financeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve um empenho muito grande nessa medida, e ele pessoalmente, isso foi uma grande vantagem, ele pessoalmente fez reuniões com todas as bancadas do Senado Federal, explicando aos senadores todas as suas dúvidas, o porquê, por que precisava, e conseguiu convencer a grande maioria dos senadores que, veja bem, e eu estou no Senado e na política há muito tempo, que num momento normal, natural, em circunstâncias naturais, nunca teria sido aprovado. Foram dados, você conhece muito bem, poderes excepcionais ao presidente do Banco Central. Eu não sei se você pode até me responder se o Banco Central, o presidente do Banco Central, na história, nunca teve poderes tão grandes que foram dados pelo Congresso e, no final, pelo Senado, o que não aconteceria, eu tenho certeza, antes. Então, prova o esforço que está se fazendo, e mesmo algumas pessoas, alguns políticos abrindo mão das suas convicções para ajudar o governo para passar essa crise. Obrigado, senador. O senhor mencionou, corretamente, a meu ver, que nós vamos sair da crise diferente de como a gente entrou. Assim, um aspecto que é ponto pacífico tanto no Brasil quanto em vários outros países, a dívida pública, depois da crise, vai ser maior do que ela era na entrada. E aí fica aquela questão, como é que a gente vai pagar por isso? Acho que não há dúvida entre os economistas que o governo tem um papel importante para mitigar
usando política fiscal para mitigar o impacto da crise nesse momento, mas fica uma conta, né? E aí a questão que vem, como a gente vai pagar por isso, uma das alternativas que sempre é discutida é aumento de imposto. Como é que o senhor vê? Eu sei que o Congresso, até a crise, era muito resistente à ideia de aumento de imposto, não a ideia de alterar a tributação, de reformar o sistema tributário, mas de aumento de carga. Como é que o senhor vê, olhando adiante? Vai ter como a gente escapar do aumento de carga, ainda que de forma temporária? Como é que uma proposta nesse sentido seria recebida pelo Congresso? Bom, essa é uma pergunta importante e difícil de prever. Mas eu digo para você o seguinte: com certeza, alguns pontos vão ser tocados com muita veemência. Não são meus pontos, eu estou lhe falando pontos que vão ser levantados porque já vinham sendo discutidos antes na crise fiscal pré-pandemia. A diminuição drástica de incentivos fiscais, nacionais, municipais e estaduais, que os economistas ou as pessoas do Ministério da Fazenda chamam de gastos tributários, não é isso? Você que é a nossa economia dos gastos tributários, que chegam a cerca... Me corrija os números aí, porque você sabe, eu não sou especialista. Chegam ao redor de 300 bi, isso é um número muito discutido dentro do Congresso, e sempre vem à tona de terminar com esses incentivos, que politicamente têm suas dificuldades, Zona Franca de Manaus, etc., etc. A questão de imposto sobre lucros e dividendos, essa é uma questão também que vai vir com certeza. As pessoas, o sentimento geral dentro do Congresso não entende que se você aumenta lucros e dividendos, a taxação, ou se você impõe imposto sobre lucros e dividendos das pessoas físicas, vai ter que reduzir um pouco o das pessoas corporativas, das pessoas jurídicas. Sensação, a impressão que a maioria tem em geral é que vai dar uma renda enorme, e sempre na linha dos mais ricos para a sociedade. Provavelmente vai vir uma contribuição, uma discussão, e não sou eu, e não me dê um murro pela tela, de lucros de bancos, talvez contribuição social do lucro sobre essa é uma discussão. Eu falo essas coisas porque estão sempre pairando quando se vê as discussões de falta de recursos. Então, isso é um dos problemas que nós vamos ter que enfrentar. Imposto de uma maneira geral, sem ser coisa muito específica, como essas que eu estou falando, acho que não vai haver clima no Senado. Assim, imposto geral aumenta ICMS, aumenta IPI, aumenta PIS/COFINS, etc. Eu acho que isso não vai haver clima. Mas esses nacos que são estigmatizados hoje, com certeza essa discussão vai vir. E vai depender muito, para nós, vai depender muito de como nós vamos estar, situação principalmente de empregabilidade, no fim da pandemia, né? Obrigado, senador. Interessante. Duas perguntas agora. Uma, na esteira daquilo que o senhor comentou, tem uma medida tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é aquela do empréstimo compulsório, né, que afeta empresas de todos os setores que tenham determinado patrimônio e sejam lucrativas, né? Eu estava olhando, boa parte das empresas listadas em bolsa seria atingida por esse empréstimo compulsório, muitas delas com acionistas aqui no mundo inteiro.
Como é que o senhor vê esse tipo de medida, enfim, no momento de crise, mas, enfim, parece uma medida bem extremada. Como é que o senhor encara essa proposta? E a segunda questão diz Eu respeito não à acredito reforma. que ela vá adiante. Eu conheço essa proposta, eu não acredito que ela vá adiante. Até porque, no momento em que isso venha a ser votado, as empresas provavelmente estarão, de uma maneira geral, em tese, descapitalizadas e precisando investir ou reinvestir. E nós vamos, com certeza, na contramão do que o mundo todo vai estar fazendo, colocando mais dinheiro para as empresas, para que voltem a empregar e voltem a crescer. Não vejo essa medida como uma medida que tenha uma entrada boa dentro do Congresso por enquanto. Tem duas medidas nessa mesma linha que não vejo como possíveis, sim, mas não prováveis. É essa e a do imposto sobre fortunas. São duas medidas que estão na boca de alguns congressistas, é defendida por alguns congressistas, mas eu não vejo muito dentro, pelo menos durante essa crise, de prosperar. Dependendo do que esteja depois, eu também acho difícil. Depois da pandemia, também acho difícil, mas evidentemente que, a meu ver, com a crise de empregos que nós devemos estar pós-pandemia, no dia seguinte, eu não acredito que nenhuma dessas duas prospere. Obrigado, senador. E a agenda de reformas? Eu conversei outro dia com o presidente Rodrigo Maia e ele falou, até de uma forma construtiva, mas foi antes dessa piora do ambiente político a qual o senhor se referiu, sobre a perspectiva de retomar a agenda de reformas no segundo semestre. Bom, aconteceu o que aconteceu. Como é que o senhor vê a agenda de reformas agora, com a perspectiva de retomar a tributária, enfim, reforma fiscal no segundo semestre pós-pandemia? E, Mário, só acrescentando, entre as reformas, a do saneamento, o senhor que foi patrono e relator da matéria, a gente pode ter uma votação rápida do saneamento acontecendo? Nós temos aí duas incógnitas pós-pandemia. Se vamos ter eleições, se vamos dizer que essa pandemia dê sinais de que está desaparecendo a partir de julho, por exemplo, que me parece ser um cenário realista, entre o realista e o otimista. Logo em seguida, nós temos eleições municipais. Não vai ser, se tivermos eleições municipais, se realmente a pandemia começa a desaparecer entre no meio de julho, no início do segundo semestre, essas votações mais importantes podem até começar a haver discussão. Eu acho difícil que elas vão adiante. A mais fácil, se houver um consenso maior, é a do saneamento, porque a do saneamento já passou no Senado, já foi para a Câmara e já voltou para o Senado e votar. Eu fiz, inclusive, um esforço muito grande para que fosse colocada no rol das prioridades agora da pauta de enfrentamento do coronavírus. Mas não houve consenso que essa matéria teria relação direta com o coronavírus. A meu ver, tem, mas não houve esse consenso. Então, se nós tivermos um agosto sem pandemia e ainda não tivermos entrado no clima eleitoral, esta aí é possível. Reforma tributária, não vejo qualquer possibilidade. Não vejo. Veja bem, eu estou dizendo, não é o que eu quero ou não quero, estou dizendo como eu vejo, porque ela é muito mais complexa. A gente viu agora, quando começou a discutir, uma complicação. São muitos interesses completamente divergentes e contraditórios entre si.
para fazer isso em 3 meses e no meio de eleições municipais. Agora, o primeiro movimento que a gente tem que fazer, e vocês podem ajudar, o setor, o empresariado, os bancos, o setor financeiro, o industrial, tem influência sobre o Congresso, é voltar a dar uma certa união e estabilidade no relacionamento entre os poderes. Principalmente, eu vou dizer isso da nossa conversa, o Bolsonaro eu já perdi esperança de que a gente vai dar uma racionalidade, mas entre o Rodrigo, o Alcolumbre, o Paulo Guedes, o Roberto Campos, ministro da Saúde, que neste meio ambiente, nesse ambiente, haja uma discussão racional e pensando no país. Muito obrigado, senador. Eu tenho aqui só a gente está chegando no final, tem uma pergunta para concluir. Essa pandemia, na linha de frente dela, você tem os 27 governadores, centenas de prefeitos, eles estão tomando a liderança desse processo do combate. Como é que o senhor avalia essas lideranças nos estados? Como é que elas têm se portado na sua avaliação até o momento? Graças a Deus, nós temos essas lideranças do governo, dos governadores. Graças a Deus. Eu acho que, em regra, tem se comportado bem, tem tido uma responsabilidade enorme, tem agido com muita prudência. Os governadores que eu conheço têm ouvido os dados científicos da sua assessoria, das suas secretarias, na sua grande maioria. E Mário, se não tivesse isso, nós estaríamos muito pior hoje, viu? Com toda certeza. Obrigado, senador. Luiz, você tem mais alguma pergunta? Não, era isso mesmo. É isso. Senador Tasso Gereissati, muito obrigado novamente por a sua presença na tarde de hoje. Eu sei que o senhor tem um plenário virtual agora, acho que também uma grande novidade, né? Quando a gente imaginou que ia ter Senado e Câmara com votação virtual, mas, enfim, é necessário, é o que se impõe, é o que a situação exige. Eu agradeço novamente a sua presença aqui, o seu trabalho aí pelo Brasil. Muito obrigado, senador. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. Obrigado, senador. Obrigado.